uma satisfação muito grande estar aqui na frente, uma alegria muito grande. É um momento solene que vivemos. E como de costume, quando eu prego, que não é muitas vezes, não foram muitas as vezes, né? Esse ministério, vou colocar assim, está começando agora, estou iniciando agora. Eu tenho uma postura de deixar mais dinâmico, assim, né? A pregação, com a participação de todos vocês. Então, inclusive, o título é Acorda, Laodiceia. Então, vocês têm que acordar nesse momento agora, viu? Porque durante os meus estudos aqui dessa pregação, eu fiz algumas descobertas. E eu quero compartilhá-las com vocês, tá? Antes de mais nada, irmãos. Aí, maravilha. Vamos curvar as nossas frontes rapidamente. Pai amado, Pai bendito, na Tua presença, gostaria de te agradecer por esta oportunidade. Não só a mim, Senhor Deus, de poder falar, mas a todos que estão aqui também de poder escutar. De com sua reverência poder de alguma forma te glorificar. Te agradecemos por tudo, pelas mínimas, pelas coisas também maiores. Se faça presente aqui agora, Pai. Eu te peço por perdão dos meus pecados, em nome de Jesus também. Melhorou? Melhorou. Bom, irmãos, vamos lá. Como eu disse, fiz algumas descobertas, né, durante esse estudo. Antes de mais nada também queria me apresentar. Eu sou o Guilherme, né? Muitos aqui que estão presentes não me conhecem, na internet muito menos. Eu não sou uma pessoa bem discreta, tenho redes sociais, essas coisas. Então, sou o Guilherme, filho do Laércio, para todos os efeitos. O título ele é bem propício, irmãos. Quem tem ouvido, ouça. Nós iremos começar agora. Primeira coisa, irmãos, eu falei que ia ser dinâmico a pregação. Primeira coisa, quando vocês leem este termo, Acorda, Laodiceia, qual é a coisa que vem à cabeça de vocês? Apocalipse 3. Certo? O que diz Apocalipse 3 lá, tio? Que tipo de mensagem é? Uma mensagem de repreensão. Repreensão. Será que a repreensão é propícia nos tempos atuais, irmãos? Essa é a nota a ser dada pela palavra de Deus? Maravilha. Mas tem um enigma aqui, ó, nesse Acorda, Laodiceia. Eu descobri isso, irmãos. Eu pensando sobre o que eu ia fazer, eu fiz essa descoberta. Eu vou agora tentar fazer com que os irmãos também adivinhem. É lógico que eu vou mostrar, né? Mas, ó. Então, o tio falou. Se ele falou, ele vai contribuir nesse sentido. É isso aí, Acorda, Laodiceia. Mensagem de repreensão. É isso? Tá bom. Mas não é só isso, irmãos. Tem uma situação aqui, ó, muito interessante. Vamos lá. Notaram alguma diferença? Ó o Nicolas fechando os olhos ainda no zoom, né, Nicolas? Ó, de novo, ó. Nada ainda? Vamos lá, vou tentar ajudá-los. E agora? O que vem à mente de vocês quando vocês leem essa palavra? Vou contextualizar aqui, na questão bíblica, quando vocês ouvem acorda, na Bíblia, o que vocês lembram? Uma história específica. 10 virgens. Boa, quem foi que falou? Você, né? Isso aí. Obrigado pela participação. É isso mesmo. Para quem não conhece, brevemente a gente vai aqui ler a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 5. Se alguém quiser abrir a Bíblia, fica à vontade, mas o texto está ali na televisão, para vocês acompanharem. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas.
ou loucas, né? Depende da tradução. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Então, brevemente, aqui nós não vamos entrar no mérito da parábola das 10 virgens, acredito que é muito conhecida, mas é exatamente o que está descrito aqui. Jesus comparou certa vez a volta dele com uma festa, na qual haviam 10 virgens esperando. E essas virgens têm características. Aparentemente, todas elas eram muito semelhantes, só que alguma coisa diferenciava uma das outras. Certo? Vamos guardar essa informação. E todas elas, esperando o noivo chegar, acabaram adormecendo. E Laodiceia? Aqui ficou fácil, né, irmãos? Quando a gente ouve a palavra aqui, Laodiceia, o tio falou, ele matou a charada. O Zivaldo já falou muito bem também sobre o período de Laodiceia. Se refere justamente a Apocalipse, né? Apocalipse 3, no contexto da carta à igreja de Laodiceia. E lá está escrito, nós vamos ler de novo, rapidamente. E ao anjo da igreja dos Laodicenses, né? O Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado do fogo, para que te sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Então, falou de Laodiceia, nós lembramos desse contexto aqui, irmãos. E dando sequência aqui à nossa explanação, qual é a conclusão que nós chegamos aqui com este título da vigília? Não sei se foi proposital do Alexandre, mas perceba, acorda Laodiceia. Se refere, eu acabei de relacionar duas histórias bíblicas, dois períodos da Bíblia. E coincidentemente, irmãos, qual período é esse que tanto as 10 virgens estão inseridas, quanto a igreja de Laodiceia? Qual que é o período? Volta de Jesus. Isso, exatamente. E quer dizer especificadamente, irmãos, a condição de quem? Da igreja, do seu povo. Então nós podemos concluir do lado das virgens, né, do acorda, ela está sonolenta, está dormindo. Características, uma característica, né, do povo sonolento. Povo sonolento. Qual outro adjetivo a gente pode usar? Vagaroso. Verdadeira condição. Foi, Gil? Ela enxerga a verdadeira condição. Também. Cegueira. No contexto das virgens. E, né? Boa. Inclusive, não falei, bacana te ver aqui. Muito legal. Deus te abençoe, meu amigo e irmão. E pelo lado da Laodiceia, a gente sabe, né? É a mornidão. O tio falou ali indiferença, né? Jesus fala ali, né? Conheço as tuas obras, ou falta delas, vamos colocar assim. Irmãos, então nós chegamos à conclusão de que o período que se fala, que o acordo da Laodiceia tem que ser, que se trata, é da igreja de Deus nos últimos tempos. E adivinhem só uma coisa, irmãos. Qual é o tempo que nós fazemos parte? Da Laodiceia. Isso quer dizer, irmãos, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Essa mensagem é para nós. É para mim. É para todo mundo aqui. Vamos ver se é para a gente mesmo?
no contexto das 10 virgens, parábola de Jesus, 408. Assim é como a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiadamente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. Como que é mais conhecido como esse tempo de espera? Tardança. O que mais? É um tempo de? Não. Graça. É um tempo de graça. É a tardança do noivo, na qual a fé é provada nesse período. Estão percebendo alguma similaridade? Continuamos. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo. Não vou entrar nesse contexto também, mas já aviso vocês que esse aí vem o esposo é o trecado dominical, tá? Depois a gente pode, em outra oportunidade, poder até falar disso. Sai-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Contexto das 10 virgens. Continuando. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo, que na parábola é o azeite, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Essas são características de pessoas que vivem nos últimos dias. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia. Mas se o Espírito de Deus não introduz a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Brevemente, irmão, vou falar para vocês uma coisa. O Evangelho verdadeiro é aquele que transforma. Ao você entrar em contato com ele, você não permanece na inércia. Ele te quebra, ele te molda. Continuando. Sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Esse é o contexto das 10 virgens. Agora vamos lá para o contexto lá de Laodiceia. Agora lá em testemunhos para a igreja. Ou é testemunhos? Agora, aqui eu coloquei testemunhos para a igreja. Testemunho para a igreja, volume 3, 186 da página. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceianos se aplica ao povo de Deus na onde, irmão? Tem presente. Parece que é o mesmo tempo da igreja, das 10 virgens, certo? Lá se fala que, como seria antes da volta de Cristo. A razão porque não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração, irmãos. Mas Deus deu a mensagem tempo para realizar a sua obra. Irmãos, que tempo é esse aí, ó? Será que é esse mesmo? É esse tempo aqui, ó? Há um tempo de espera? Vamos ver. Então Deus dá tempo para os laodiceianos realizar a sua obra. Qual obra que é, irmão? Qual que é a mensagem para Laodiceia? Arrepende-te, aconselho-te e de mim compre de ouro, vestiduras, colírio. O Senhor dá tempo para a gente poder fazer isso, certo? O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Quem é que faz separação entre nós e nosso Deus? Sempre foi, sempre vai ser. Não é profundidade, não é a prisão, não é Satanás. Nada pode nos afastar de Deus, a não ser o pecado. Essa terrível mensagem fará a sua obra. Ainda no contexto laodiceanos, em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolentos em seus
pecados. Tem alguma similaridade, essa sonolência aqui, com as 10 virgens, será, irmãos? A irmã White escreveu isso aqui, ó, no contexto. Ela fala: vi que mesmo essa decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. Quando foi que ela começou a ser dada essa mensagem? Qual que é o período de Laodiceia, irmãos? A partir de quando? Exatamente. De lá para cá, essa mensagem vem sendo dada. E ela fala que essa verdade não cumpriu o desígnio de Deus. Era para ter se cumprido, a gente sabe da história. Continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam, olha só, irmãos, a indagação de muitos. Por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Porque amamos a verdade. Aliás, pecados? Nós amamos a verdade. Estamos prosperando. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Não é a mesma mensagem que está falando aqui, ó, lá nas palavras das 10 virgens? O que eles falam lá? Todos têm conhecimento das Escrituras. Pode estar familiarizado com os mandamentos. Então, aqui nesse contexto é falado: para quê? Nos acusa continuamente. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Nós não necessitamos, nós estamos prosperando. Qualquer semelhança é mera coincidência, irmãos, com a realidade que nós vivemos hoje. Entre aspas, a coincidência, né? Sendo irônico. Irmãos, agora que vou começar necessariamente agora a mensagem. A outra descoberta, né? A primeira descoberta foi que o título dessa vigília é a junção de duas histórias bíblicas, no qual se refere ao povo de Deus nos últimos dias. O Acorda Laodiceia. E agora, nós vamos brevemente conceituar não, ver os conceitos de ateísmo, evolucionismo e criacionismo, e depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. Os ateus tendem a ser céticos em relação a afirmações sobrenaturais, citando a falta de evidências empíricas que provem sua existência. O que é ser cético? Duvidar. Exato, Jéssica. Foi no ponto. O que é evidências empíricas? O que é algo empírico? Empírico é algo que não precisa de estudo prévio, é de senso comum, vulgar, é de acordo com a experiência, é como se fosse uma coisa subjetiva, não se baseia em nada, apenas uma experiência. Continuando. Evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução, redundante, das espécies dos seres vivos através de modificações lentas e progressivas, concernentes, né, ao ambiente em que habitam. Continuando ainda, dando mais amplitude ainda, as espécies de seres vivos se transformam ao longo dos tempos. Isso é evolucionismo, pois sofrem seleção natural. O que seria seleção natural? Nada mais é, irmãos, do que a seleção natural que determina é o ambiente em que a pessoa, em que esse ser vivo vive. É ele que vai determinar se determinado indivíduo vai viver ou vai morrer. A força que gera a transformação nessa teoria é justamente a seleção natural, ou seja, é o ambiente em que ela vive. Isso é o evolucionismo. E isso só o tempo, aqui no evolucionismo, isso só o tempo diz, né? O tempo vai dizer todas as coisas aqui no evolucionismo.
Já já a gente vai juntar uma coisa com outra, vocês vão entender. Não sei se vocês estão entendendo onde eu vou chegar, mas vamos continuar. Criacionismo. Aí é fácil, né, irmãos? O que é o criacionismo? Perceba, o significado de criacionismo é o mais simples dos três. Por que será? Já ouviu aquele ditado que se você quer explicar que uma coisa, quer provar para alguém que uma coisa é de fácil entendimento, e você não consegue provar isso uma explicação simples, é porque não é tão simples assim. E o criacionismo é isso aqui, ó, doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo o qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Isso é criacionismo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, irmãos. Existe uma coisa particular que é necessária para uma só dessas teorias, para acreditar nela. Qual que é? Tem uma coisa que diferencia, que é necessário você ter para você acreditar nela. Quem falou? Fé. Porque por mais, irmãos, que o evolucionismo, a gente até brinca, né? Olha, para crer no evolucionismo tem que ter muita fé, hein? Porque é uma manobra, é uma ginástica, mas na realidade eles tentam se basear no quê? Na ciência. Vamos se fundamentar na ciência. E, para quem é ateu, não se fundamenta em nada. Vamos se fundamentar no quê? Não acredito, ponto, acabou. Agora, para você crer, para você ser criacionista, é necessária a fé. É necessária a fé. E agora nós vamos entrar então aqui, justamente na questão. Bom, cristão ateu, cristão evolucionista e cristão criacionista. Vocês acreditam que existe esse tipo de cristão no nosso meio? Essa foi a descoberta que eu fiz, irmãos. Que Deus, Ele colocou na minha mente. É possível, irmãos, você ser um cristão ateu e evolucionista? Parece contraditório, né? Criacionista? Vamos ver. Cristão ateu. Irmãos, isso tudo aqui no contexto, parábola das 10 virgens e Laodiceia. Esse é o contexto, tá? Ou seja, a igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos tempos. O pecado, cristão ateu, o pecado domina entre o povo de Deus. Irmão, isso aqui é o Senhor falando, tá? Não estou julgando ninguém. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceianos não é acatada. Por que será que não é acatada? Por quê? Exatamente. É o que a gente chega à conclusão, né? Não acata porque não crê. Muitos se apegam às suas, o que, irmãos? Dúvidas. Qual que é um dos princípios ali do ateísmo? Vamos ver rapidamente. Os ateus tendem a ser céticos em relação a afirmações sobrenaturais. Aqui a gente vai pegar, irmãos, o conceito, não exatamente aqui o exemplo, né? O conceito, a essência do ateísmo é isso. Então, muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Irmãos, vai necessitar do quê? Não acredito. Aliás, em muitas ocasiões, sim, foi igual o Rosivaldo falou, Cristo, Ele fez por mim, não precisa de mais nada. Céticos. Continuando. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles. Neste tempo de espera e vigilância, é o tempo da graça aqui, viu, irmãos? A tardança do noivo. O egoísta, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia.
Irmãos, uma coisa é você ter dúvida, certo? Nós discutimos até isso uma vez no grupo, no PG. Outra coisa é você permanecer na dúvida, é você duvidar, é uma ação, é um verbo. Você ter dúvida é compreensível, todos nós temos. Mas você continuar duvidando é uma outra situação. E muitos consideram a virtude, indício de inteligência, o mostrar-se incrédulo. Pode isso, irmãos? Cristão incrédulo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Questionar e contrafazer, tem outra denominação, outro significado de ateísmo que eu não coloquei aqui, que significa refutar, contrafazer o criacionismo. É para isso que o ateísmo ele foi criado. Os que querem duvidar, olha só como Deus, irmãos, como Deus ele é misericordioso. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas, com espírito humilde e suscetível ao ensino. Irmãos, rapidamente aqui. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas. No ateísmo, o que eles falam lá? Falta de evidências empíricas. Bom, eu não estou vendo, então para mim isso não existe. Que a fé não é algo palpável, que é o que necessita para acreditar no criacionismo. As evidências que Deus dá, irmãos, elas precisam ser cuidadosamente investigadas e com humildade. O ateísta ele vai fazer isso, irmãos? O cristão ateísta ele vai fazer isso? Não. Não vai. Ele não quer estudar. Bom, agora que é a parte mais preocupante, irmãos, porque assim, você pode falar assim consigo mesmo: eu não sou esse cristão ateu. Eu acredito em espírito de profecia, acredito em Deus, fiz a minha profissão de fé, meu batismo, adventista não nominal, né? Espiritual. Vamos ver, irmão, se é isso mesmo. Característica do povo, do cristão evolucionista nos últimos dias: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Já começa assim, irmãos, não é hipócrita. Coisa que o cristão ateu é, né? Ele faz uma profissão de fé e ele não acredita. Se isso não é hipocrisia, eu não sei o que é. Continuando. Esse cristão aqui, ele não é hipócrita. Por contrário, tem consideração pela verdade. A divulgaram-na. São atraídos aos que creem na verdade. Irmãos, vai fazendo aí uma introspecção de si mesmo. Mas não entregaram a operação do Espírito Santo. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Olha só, irmãos, recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O contexto aqui, irmãos, é as 10 virgens, são as 10 virgens, né? Aparentemente todas eram iguais. Porém, qual que era a diferença de uma para a outra? Espírito Santo. E aqui está dizendo o quê? Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Outra situação, irmãos. Isso aqui que a gente vai agora avançar é muito importante. Recebem a palavra prontamente. O que é isso aqui, recebe a palavra prontamente? Falou? Acredito, verdade. Acreditei. Estou convencido, irmão, que é verdade. Porém, deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles.
eles não avançam. Eles entenderam, irmãos, olha só, eles entenderam a palavra. E nessa situação aqui, irmãos, nós vamos entrar num contexto aqui agora. E essa frase aqui? E essa frase aqui? A santificação é uma obra de uma vida inteira. Quem já ouviu? Não é só uma expressão, né? É uma citação. Está escrito. Não é uma expressão. Mas tem um problema muito grande nessa... Não um problema aqui, mas em como as pessoas interpretam essa expressão. Como ocorre a santificação? Mais uma vez, aqui está a passagem. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, ou de um dia, mas da vida toda. Ah, tá bom, então vamos lá. Isso quer dizer que identifiquei um defeito de caráter que eu tenho. É uma pergunta, tá, irmãos? Identifiquei um defeito de caráter que eu tenho. Aliás, antes disso, não era convertido, me converti, estudando, cheguei ao conhecimento de alguns defeitos de caráter que eu tenho. Só que aí eu li essa mensagem aqui. O que muitos de nós pensam? Isso quer dizer que o defeito de caráter eu vou ter a vida toda? Esse defeito de caráter que eu já identifiquei, eu vou ter a vida toda para poder vencê-lo? Não é isso, né, irmãos? O que é a santificação? Como ela ocorre? Não se alcança com feliz voo dos sentimentos, falando da santificação, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado. Irmãos, vocês vão ver muito isso aqui, ó. Na santificação, essa palavra constante. E viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. O que é intermitente? É uma coisa que não é o quê? Constante. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Essa é a santificação bíblica. Aqui entra uma outra questão. Ah, tá, não, aqui eu já falei, na questão do ambiente, né, irmãos? A seleção natural, que o evolucionismo acredita, e que o cristão evolucionista também ele traz consigo, é justamente isso. Deixar que o ambiente o mude. Ele se adequa ao ambiente, ao externo. A motivação, inclusive, que o faz ele se transformar é justamente o ambiente. É o que o Rosivaldo disse, é o cristão que é água. Tá bom. Aqui. Tudo bem. Se deixa ser moldado pelo exterior. Como é que tem que ser, irmãos? Aliás, o cristão evolucionista, ainda é o cristão evolucionista, ponto a ponto. Alguns são prontos em receber um ponto. Mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás. Ah não, isso aqui é complicado, isso aqui deixa aqui o tempo, pois acham que isto golpeia diretamente ao comido acariciado. Aí tem eles a oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. O cristão evolucionista, irmãos, ele tem um tempo para poder desenvolver o seu caráter. Jesus é paciente, olha só o que diz. Deus proverá seu povo. Aliás, Deus provará o seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da boca em um momento. Contexto, Laodiceia. Como Cristo fala lá, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto. Ele não vomitou ainda. E por isso que ele aconselha. Aconselho-te que de mim compre ouro. Deus está pesando o seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. O
O Senhor dá tempo, irmãos, para desenvolver o caráter. Dá tempo. O que nós estamos fazendo com o tempo de graça que Deus está dando para nós hoje, irmãos? O que as virgens fizeram com o tempo de graça? As loucas. Porque todas elas dormiram. Uma coisa é certa, todas elas dormiram. Então todas elas são sonolentas, são vagarosas. Só que a diferença é que, durante um tempo, umas correram atrás do Espírito Santo. E já outras fizeram o que com o tempo de graça que tiveram? Ainda no cristão evolucionista, entregue aos ídolos. Irmãos, perceba a profundidade e a urgência e importância dessa mensagem. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo. Que espaço de tempo é esse, irmão? Ninguém sabe. Ninguém sabe o espaço de tempo. Pode ser que seja 50 anos. Pode ser que seja 10. Pode ser que sejam horas. Nós não sabemos. A ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos a conselho da testemunha verdadeira. Contexto, Laodiceia. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues aos seus ídolos, deixem-nos. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós. E eles passarão adiante de sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços, não subjugados ao comando de anjos maus. Irmãos, ainda no cristão evolucionista, por que se bater nessa tecla tanto? Será que é porque desses cristãos, dessas teorias aqui, é o que possivelmente pode ser que passar mais volume em nosso meio? Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando, cristão evolucionista. Contexto agora, irmãos, 10 virgens. Paz e segurança acalentam seu coração, um sossego e não sonham com o perigo. Não foi assim que foi com as 10 virgens? Meu Senhor tarde virá. Vamos dormir aqui. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição. Olha que interessante. E rogam a outros que lhes supram a falta em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência de outros. Eles procuram um ambiente externo. Não se fundamentam na palavra. Vão de acordo com o ambiente, com a realidade em que estão inseridos, né? A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. O que eu e você estamos fazendo com ela, irmãos? O que as virgens fizeram com essa graça? As loucas. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Todavia, o caráter não é transferível. Não foi assim com as virgens, irmãos? As virgens disseram o quê? Dai-nos azeite. E as prudentes falaram o quê? Vamos te dar, nós vamos ficar sem. Vai comprar. Só que tinha tempo para comprar, irmãos? Não tinha mais. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Se você não tem um Espírito, irmão, como você vai ter o caráter cristão? É o Espírito Santo que convence a gente. Ainda no cristão evolucionista, meu Senhor tarde virá. Está desaparecendo a fé na próxima vinda de Cristo. Meu Senhor tarde virá. Mateus 24, 48. Não se diz apenas no coração, irmãos, mas exprime-se também em palavras. E pior, isso aqui que mata, irmãos. Sabe por quê? Porque, de certa forma, eu acabei me identificando com isso aqui, irmãos. Nós não vamos falar, irmãos, que nosso Senhor tarde virá por palavras. Pode ser dito como está falando aqui.
mas é nas atitudes que nós estamos demonstrando se nós estamos esperando ou não a volta do Senhor. A insensatez deste tempo de espera, na tardança, né? Está entorpecendo o sentido do povo de Deus quanto aos sinais dos tempos. A terrível iniquidade que predomina requer a máxima diligência e o testemunho vivo. O cristão evolucionista está disposto a dar, irmãos, esse testemunho vivo? Ele é vagaroso. Não, com tempo. Perceba, o cristão evolucionista, ele é negligente, ele é vagaroso. Ele entende a mensagem, só que ele não coloca em prática. É moldado de acordo com o ambiente, formalidades. E está aqui o problema de todos nós. O problema do mundo, o problema começou aqui, a fim de manter o pecado excluído da igreja. Irmãos, desde quando o mundo é mundo, ou antes dele ser mundo, o problema foi sempre o pecado. Começou no céu, veio para cá, sempre será o pecado. Que mensagem é essa que nós estamos ouvindo em nossos meios hoje? De complacência com o pecado. Quando que entrou essa mensagem? Obrigado. Irmãos, o pecado sempre foi o problema. E o cristão evolucionista, ele posterga vencer o pecado. E agora vem uma pergunta. Eu peco porque sou pecador ou sou pecador porque eu peco? E agora, irmão? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Aliás, tem diferença? Sim. Se eu peco porque eu sou pecador, é uma questão da natureza. Mas se eu sou pecador e peco, é uma questão de escolha. Exatamente. Porque quando eu falo eu peco porque sou pecador, é o quê, irmão? O que eu estou fazendo aqui? Culpando a Deus. Estou justificando, culpando a Deus, é uma justificativa. Nossa. O pecado tem desculpa? Não tem. Mas quando eu falo eu sou pecador porque eu peco, eu estou assumindo a responsabilidade. Eu escolhi. Agora, alguns podem fazer a pergunta, mas por que eu peco? Aí que vem, irmão, a diferença aqui, ó. Entre justificar e reconhecer. Quando eu faço aqui, irmãos, por que você peca? Por quê? Quem já ouviu isso aqui? É familiar? Ei. Som. É familiar? Sim. Isso aqui? Isso aqui vocês já ouviram também. E agora? Isso aqui é demais, né? Tem jeito. Isso aqui então. É quase que você fala assim, ó. Porque somos humanos, né? E errar, ó aqui, ó. Errar é humano. É porque você falar, pecar é humano. E naturalmente é. Porque nós somos maus naturalmente. A internet não tá vendo. Oi? A internet não tá vendo certo. Não, né? Tem esse problema. Tem que falar. E agora, por que você peca? A diferença, irmãos? Porque eu escolhi. Essa é a diferença. E o cristão evolucionista, desculpa, vagaroso, pra frente, natureza, pecaminosa, erramos, uau. Ele conhece, irmão. O cara é fraco, sabe como que é. Porque eu escolhi. Natureza do pecado, sem desculpas. O que está falando aqui, irmãos? O pecado é um intruso para cuja presença nenhuma razão pode ser oferecida. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma desculpa para ele, deixaria de ser pecado. O que eu estou fazendo quando eu dou essa justificativa aqui, ó? Estou desculpando o pecado, irmão. Não tem desculpa para o pecado. Não tem desculpa para o pecado. E agora nós chegamos aqui, irmãos, ao cristão criacionista, que é uma coisa lógica, é rápida também, 5 minutos acho que eu vou terminar na hora.
ainda no contexto aqui das 10 virgens, quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse, Deus, haja luz e houve luz. Também na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz, haja luz. A seu povo diz ele, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Irmãos, criacionismo. Haja luz. Como é que Deus falou haja luz, o que aconteceu? Ela demorou para vir? Foi como? Criou-se a luz. Assim como nas trevas espirituais, Deus requer da gente. A palavra de Deus dele fala. A palavra dele fala, haja luz. Assim devem ser os seguidores de Cristo, irradiar luz das trevas do mundo. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz, quando se torna o que, irmãos? Um poder transformador na vida de quem recebe. Então, irmãos, é preciso ser transformado. Na parábola das virgens prudentes tinha óleo em seus vasos. Aliás, na parábola, as virgens prudentes tinham óleos em seus vasos. As prudentes, como as lâmpadas, suas lâmpadas arderam com chama contínua pela noite de vigília. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra ao esposo. Elas tinham óleo em seus vasos, elas tinham azeite. O azeite é o Espírito Santo, irmãos. Para você ter o Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Elas são um típico exemplo de cristãos criacionistas, que se cria uma natureza dentro de você. Brilhando na escuridão. Quem pode brilhar, irmãos? Só se você nascer de novo. Você começa a receber o brilho, a luz de Cristo na escuridão. Auxiliaram a iluminar o caminho para o lar do esposo. Elas auxiliaram nessa obra. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus. Uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. Irmãos, essa obra tem alguma coisa a ver com a obra do cristão evolucionista ou do cristão ateu? Tem nada a ver. O cristão criacionista, ele usa sua influência iluminante. Não provém dele, irmãos, a luz. Ele recebe de Cristo. É uma nova natureza que nasce nele. Capacidade salvadora. Não é a mensagem condescendente com o pecado. Deus salva, irmão. Deus salva do pecado. Essa é a mensagem. O caráter de Deus deve tornar-se notório. É algo decidido. Não é nada adaptado. Para terminar aqui, irmãos, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz da sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Nova criatura em Cristo. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova o quê? Criatura. As coisas velhas são passadas e eis que todas as coisas se tornaram novas. Criacionismo. Isso é cristão criacionista. Ele é uma nova criatura. Nova criatura para ver o reino. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Irmãos, as virgens prudentes, elas viram o reino de Deus? Elas entraram nas bodas? Na festa? Então elas tiveram que ter nascido de novo. Elas se tornaram nova criatura. Então, irmãos, é com esse pensamento de que sejamos cristãos criacionistas, não sejamos vagarosos, façamos uma introspecção de nós mesmos. Temos alguma coisa em nossa vida que já chegamos ao conhecimento de que é errado e ainda não colocamos em prática aquilo que o Senhor quer? Não é para responder, é uma pergunta retórica. Cada um faça essa introspecção, irmãos, para que a gente não possa ser um dia pesado na balança e achado em falta. Que o Senhor ilumine a nossa mente. Amém. E dê forças, porque Ele está às portas. E a gente tem que se preparar. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer uma oração? De cristãos mesmo, só por oração.
Pai bendito, Pai celeste, santo Tu és, maravilhoso, benigno, longânimo. Pai, que essa mensagem possa ter alcançado o coração das pessoas que aqui estão. Possa ter alcançado o coração das pessoas que ouviram pela internet. Não nos permita, Senhor Deus, nos demorar em nossos pecados, em nossos delitos. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos dar sabedoria constantemente em nossas orações, em nossos pedidos. E muitas vezes quando o Senhor nos mostra alguma coisa, Pai, nós não queremos colocar em prática porque nos atinge. Mas, Senhor, nós sabemos que a Tua graça, ela é mais poderosa que o poder do pecado, Senhor. Oh, meu Pai, perdoe a nossa vagarosidade, a nossa negligência. Nós te pedimos perdão, Senhor. Habite em nosso coração, esvazia-nos de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser cristãos criacionistas, cristãos que creem que pode nascer, pode ser criada uma nova natureza dentro de nós. É a natureza divina que nós almejamos. E isso só pode acontecer se assim nós escolhemos, Pai. Dia a dia nos ajuda. Continue conosco nesse momento que se segue. Em nome de Jesus, amém. Amém.